E no negócio de vocês já tiveram situação parecida, complicada, descomplicada? Como é que é? Já trabalhei em família em 2 cenários. Certo. Eu já trabalhei em família nas antigas empresas quando nós éramos funcionários. Sim. Eu sempre comecei a trabalhar em supermercado com meu pai. Meu pai me levava para trabalhar nos supermercados que ele trabalhava. Então ele foi gerente de redes um bom tempo. Ele foi gerente no Soares, no Itaim Paulista, foi gerente no Bergamini, foi gerente no Carolina. E eu comecei a trabalhar com ele no Carolina, mas eu era freelance. E no Soares ali, de fato, eu comecei a trabalhar diretamente com ele era meu gerente. E depois na rede grande de atacarejo, que tinha 50 lojas, que é o SETA, que nós também trabalhamos lá. E eu respondia diretamente para ele e para o sócio. E com meu pai eu sempre tive um bom relacionamento. Por quê? Porque eu, sendo filho dele, eu entendia que eu tinha que dar exemplo como colaborador, porque eu não gostaria de denegrir a imagem do trabalho dele. Então eu carregava comigo essa grande preocupação. Foi assim no Soares, né? E quando nós chegou no SETA, que era uma empresa que estava crescendo, e tanto ele quanto eu fomos crescendo junto dentro da empresa, eu tinha outra grande preocupação. Porque a empresa saiu de uma loja para 50 e nós fomos evoluindo junto com a empresa, pegando os cargos de gestão, evoluindo junto, se desenvolvendo. Eu tinha uma grande preocupação em relacionada ao meu pai, por quê? Porque meu pai, ele era um superior a mim. Chegou no momento que ele era o diretor comercial e eu era gerente comercial. E eu não gostava de carregar o rótulo de ter chegado onde eu cheguei por causa que eu era filho do meu pai, que era um dos diretores da empresa. Eu odiava esse rótulo. Então, o que cabia a mim fazer? Entregar sempre a mais que os outros. Então, eu tinha na minha mente o dever de eu entregar dobrado. Então, eu praticava a milha extra mais que todo mundo, praticamente, porque eu não queria ter esse rótulo. Eu não queria, depois eu me preocupava com o que as pessoas falavam, que eu só estava onde estava porque meu pai era um dos diretores. Mas só que quem nos conhecia e estava dentro, o próprio presidente da empresa conhecia o nosso trabalho. Então, eu costumo pregar que empresa familiar, os que estão embaixo do guarda-chuva, tem que ser os melhores funcionários da empresa. Os parentes têm que ser o maior exemplo da empresa. Para justamente quebrar todo o rótulo e quebrar todo aquele mimimi disse-me-disse a respeito do seu trabalho. Então o que eu tive que fazer? Eu fazia milha extra, eu passava do horário, eu tinha uma excelente conduta, eu fui estudar, eu fiz graduação, eu fiz MBA na melhor escola de negócios do Brasil, eu tinha um currículo de diretoria. Justamente para quê? Para ninguém me taxar como o filho do diretor. Então tudo que eu fazia eu tinha que fazer dobrado. Justamente para quebrar o rótulo que poderiam colocar em mim e que muitas das vezes colocavam em mim. Então isso foi um motivador para eu me destacar e se tornar dentro da empresa fora da curva e ter resultado extraordinário. Tanto é que eu nunca recebi uma promoção do meu pai, eu nunca recebi um aumento de salário do meu pai. Todos os meus aumentos e promoções eram dados direto do presidente da empresa. Perfeito. Porque ele sabia também que se dependesse do meu pai também se preocupava com a visão de nepotismo, de dar benefício para os seus filhos. Meu pai tinha essa preocupação. Então ele pensava, se eu vou falar que eu vou dar aumento para o Thiago, vão falar que eu estou dando aumento porque é meu filho. Então olha só o que eu sofria dentro da empresa, a dificuldade que eu tinha para poder crescer. Então todas as minhas promoções e os aumentos de salário que eu tive foram dados pelo presidente, porque o presidente olhava e falava, se eu deixar esse menino aí não vai ter aumento nunca na vida, porque o pai dele nunca vai querer dar, porque vão achar que o pai dele está dando aumento porque é filho. E aí o moleque vem e me entrega extraordinariamente um belo trabalho porque ele não quer ser rotulado de filho. E foi assim que nós crescemos e assim que a parceria comigo e com meu pai deu super certo. Perfeitamente. Porque o meu pai tinha um funcionário dele que entregava melhor que todos os funcionários que ele tinha. Justamente que eu me preocupava com o rótulo. Era um motivador a mais, né? E mesmo assim também acontecia com o meu irmão. Meu irmão também era um dos compradores e ele procurava performar melhor que todos. Justamente também para não ter o rótulo. Né, Diego? Sempre, o tempo inteiro.
todo momento, desde da chegada. Tanto é que quando abrimos lá, nós passou por umas 3, 4 funções. O Thiago também passou. Eu fui repositor, fui fatiador de mussarela. O Du estava lá também. Tá. Fui televendas, depois eu virei encarregado. O Thiago era gerente de televendas, virei um dos encarregados do Thiago. O Thiago era meu gerente. O Thiago foi para gerência comercial, eu fui para compra. O Thiago era meu gerente, meu pai meu diretor. E enquanto eu estive na compra, também, em todo momento, o resultado lá em cima, entrega lá em cima. Porque não tem caminho, senão você entra no caminho que o Thiago disse. Você vai virar naquele carrossel de disse-me-disse, de história. Ainda mais numa empresa de 7 mil funcionários, imagina. Para que o pai beneficiava, né? Não, mas nunca tem, pelo contrário. Então, nós tínhamos que ter um respeito hierárquico enorme, porque ali nós não enxergávamos como nosso pai, mas sim como nosso diretor. Entre nós também, porque você foi meu gerente no Televento, foi meu gerente no comercial e hoje é sócio. Então, entre nós, essa linguagem, esse podcast aqui que estamos falando, a gente está junto já há 15 anos, é sócio, teve o pai e ele vai continuar.